Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Meus preciosos ouvintes, na meditação de hoje, tomamos o livro do profeta Josué, servo de Moisés, em nossa leitura do capítulo 1, verso 1 ao 3, quando Deus comissiona a Josué para uma dura missão. Quando Deus encontra-o e coloca-o em uma situação de aperto. Muitas vezes, Deus também faz isso conosco. Ele nos coloca em apuros. Ele nos faz assumirmos responsabilidades árduas que nos sentimos incapazes, até mesmo indignos. Este era o sentimento de Josué. Mas quando Deus chama, é certo que Ele mesmo capacitará. Se Deus diz a Josué: tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Josué capítulo 1, versículo 6. É porque Deus mesmo faria aquilo através de Josué. Não é Moisés, é Deus em Moisés. Não é Davi, é Deus em Davi. Não sou eu, também não é você que teme tanto a aceitar a Cristo e não dar conta de viver o Evangelho. Não, ninguém dá conta, não é você, não somos nós, não são os Josués e os Moisés e os Davis e os Sansãos. É Deus em nós. Tudo o que precisamos de fazer é confiarmos em Deus e nos esforçarmos. Essa é a parte que nos cabe. Essa era a parte que cabia a Josué. Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Ele é quem disse isso. Esforça-te, porque tu farás esse povo herdar a terra. Ele é quem disse no versículo 7 de Josué, capítulo 1, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Foi Deus quem nos chamou. É Ele quem está nos capacitando, e quando nos angustiamos, desanimamos, entristecemos com a caminhada, com as lutas, as duras provas que nos sobrevêm, nós temos o esforça-te de Deus. Esforçar significa encorajar. Deus disse isso: encoraje-se. Porque se tem uma coisa que Deus é encorajador. Esforçar significa cobrar forças. E Deus disse: cobre forças de ti mesmo. Não é à toa que Paulo disse: diga ao fraco, sou forte. Isso é cobrar forças. Esforçar significa você se animar, você empregar todas as suas forças para conseguir aquilo que para você é considerável. Por isso que Deus diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Isso é que é esforçar, é buscar o maior ânimo que você puder encontrar. É empreender a maior força que você puder empreender. E naquilo que você não der conta, há um Deus nos céus que conhece os corações e respeita a nossa natureza humana e sabe melhor do que eu e você acerca das nossas
as nossas limitações. Nós sabemos que, pelo texto aqui da Bíblia, Deus queria fazer isso com Josué, encorajá-lo, animá-lo, porque ele estava em apuros. Deus recolheu Moisés, seu profeta, e Moisés era um homem extraordinário. Boca a boca, Números capítulo 12. Falo com Moisés. Era um homem que ouvia o inaudível, aquele que ninguém podia ouvir, Moisés ouvia. Moisés era um homem que dizia: haja moscas, e poderia não haver nenhuma. Elas vinham à existência. Moisés poderia dizer que as águas se transformem em sangue e apenas tocava, e aquilo se daria. Se ele dissesse: haja rãs, estou falando tudo que ele fez para tirar Israel do Egito. Se ele dissesse: chova pedras, saraiva, que haja agora uma grande tempestade, uma saraiva de pedras, aquilo era assim diz o Senhor, aconteceria. E agora Josué olha aquele homem morto, aquele homem que tocava a rocha e a água brotava, aquele homem que o povo precisava de comida, ele olhava para os céus e falava com Deus, e no deserto Deus cuidava de milhões e milhões, sem mercado, sem farmácia, sem lojas de roupa, e a Bíblia mostra que sapatos e roupas não envelheciam, e Deus operava extraordinariamente seus milagres, suas maravilhas, operava o inexplicável, o incompreensível, a mente humana, o intelecto humano. E agora Josué é encontrado por Deus. Deus agora toma a Josué para substituir esse tremendo homem chamado Moisés. Ele encontra agora esse certo Josué para terminar o trabalho de Moisés, que por sinal foi muito bem feito. Terminar trabalho dos outros é muito difícil, principalmente quando é mal feito. Levar adiante aquilo que começou errado, cheio de resenhas e picuinhas e coisinhas, isso enoja. Não foi o caso de Moisés. Moisés, ele não fez um trabalho mal feito, ele não deixou um edifício mal construído. Não, Moisés, ele fez o melhor que Deus operou através dele. E seria muito difícil agora suceder o poderoso profeta Moisés, o maior profeta para o povo hebreu, para os judeus que já existiu. Não seria um trabalho fácil. Teria que convencer o povo agora a atravessar o Jordão. Moisés, com todos os milagres, meus ouvintes, quando foi para atravessar o Mar Vermelho, o povo ainda duvidou de Deus e começou a reclamar com Moisés. Era melhor não termos saído do Egito, vamos morrer aqui agora no mar, atrás vem Faraó, ao lado montanhas, à frente o mar, e logo já esqueceram de tudo que Deus fez e começou a murmurar. Na primeira crise, na primeira fase difícil, no primeiro momento de dificuldade, não conseguiram passar de maneira dócil, equilibrada, piedosa, juntos. Se fomos glorificados juntos, também podemos morrer juntos. Na glória ou na desonra, estamos juntos. E eles não souberam fazer isto. Mas eles logo começaram a criticar a Moisés. Foi difícil, com um homem com um dom tão maravilhoso, ainda foi difícil para eles atravessar o mar, atravessar as fases difíceis, mesmo vendo tudo que viram, e ninguém nunca fez tanto quanto Moisés fez. E mesmo assim eles tinham demandas contra Moisés o tempo inteiro. Sabem de uma coisa, meus amados ouvintes? Foi dura a parada que Josué assumiu. Foi árdua a missão que Deus, a responsabilidade que Deus colocou nos ombros de Josué. Agora Josué tem que fazer o povo atravessar o Jordão para entrar na terra que Moisés disse que Deus os daria. Teriam que continuar crendo agora na mensagem de um profeta morto.
Moisés disse que eles entrariam na terra prometida, um profeta morto. Mas se fosse desobedecido, mesmo depois que estava na sepultura, eles jamais herdariam a terra. Como desobedeceram? Muitos desobedeceram e morreram no mar. Entraram em juízo mesmo após a morte do profeta. Um profeta, ele desce ao pó, mas a sua mensagem prossegue. A mensagem nunca morrerá. A mensagem é a voz de Deus. Josué sou eu. Josué é a igreja. Josué é o quíntuplo de Efésios. Josué são os ungidos dos últimos dias que Deus enviou para falar ao povo: creiamos em tudo que está escrito, em toda a palavra. Há uma terra além do rio, mas temos que atravessar o rio. A dura missão agora era levar o povo a atravessar o Jordão, as águas lamacentas. Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. E Josué tinha essa dura, difícil missão de fazer o povo agora morrerem para si mesmo. Que evangelho difícil de pregar é esse, meu ouvinte? Sim, difícil. Eu convencer o povo que Deus quer lhes dar carro é fácil, fazendas é fácil, abençoá-los é fácil. Eu estou chamando o povo a acreditar em coisas que beneficiarão diretamente a eles, sem terem que renunciar, sacrificar, tomar a cruz, abrir mão de deleites, prazeres, obras da carne. Esse evangelho aí é muito fácil. Evangelho convencional, alternativo, caminho secundário. Josué tinha essa missão de fazer o povo morrer para si mesmo. Como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo na carne não a vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É este o evangelho difícil de pregar. Porta estreita, caminho apertado, espinhoso. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, ser meu discípulo, entrar na terra que eu jurei, vocês renunciem ao mundo. Olha, já começa assim, tendo que renunciar a alguma coisa, abrir mão de algo que às vezes até lisonjeia, satisfaz a tua carne. Mas Jesus disse: renuncie o mundo, tome a tua cruz e segue-me. Não foi o que disse o Senhor Jesus? Isto é Jordão. Isto é fazer morrer a si mesmo. Essa que era a dura missão que Josué tinha: convencer o povo a abandonar suas razões, medos. Essa é a dura mensagem, o caminho mais estreito dos verdadeiros pregadores do evangelho: levar o povo a andar na contramão desse mundo e olhar para a terra que está além do rio, a vida que é mais preciosa do que essa vida passageira. Esta vida cheia de altos e baixos, mas aquela é perfeita, e estamos trabalhando por ela, te chamando a ela. Josué agora tinha que fazer isso, como você tem que fazer: descer o Jordão, morrer a si mesmo, renunciar ao mundo, abrir mão do pecado. Solta isso. Não fique como aquele cachorro que prendeu o osso em sua boca e ninguém tira. Como aquele macaco que coloca a mão lá dentro da cumbuca, segura aquela banana e pode lhe matar que ele não solta. Não faça isto. Desça o Jordão, faça morrer a si mesmo, abra mão das tuas vaidades exageradas, porque há uma dosagem compreensível de vaidade e Deus sabe disto. Mas abra mão dos exageros, abra mão dos excessos. Moisés deixou este povo na mão de Josué e falou: agora com você, faça-os passar o Jordão, faça-os passar por mais uma das fases mais difíceis
que eles já passaram em todos os tempos. Mais difíceis? Sim, o momento da chegada. Às vezes é mais difícil do que o momento da partida. O início saíram do Egito cheio de entusiasmos, mas quando estava chegando a hora de cruzar a linha da chegada, não é assim as competições? O carro tem pouco combustível, o pneu já está bem surrado, o atleta já está cansado. Não é assim nas prorrogações? O atleta já está exausto, as câimbras começam. Agora ficou com Josué passar por esses momentos de recuperação emocional, de refazer o vigor físico, de trabalhar o motivacional daquele atleta de Cristo, para ele continuar sonhando e lutando pelo resultado positivo. Não é assim? É Josué agora que tem que lutar. É Josué agora que tem que batalhar para que o povo desça o Jordão, faça morrer a carne, o prazer pelo mundo, crucifique a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida. Nós sabemos, meus amados ouvintes, que Moisés, ele foi um homem de um destaque tremendo, foi um homem de maravilhas, foi um homem que trouxe pragas e transformou água em sangue, criou moscas e abriu o mar e fez tantas coisas. E agora está ali Josué, tendo que suceder esse homem, e como se não bastasse, como se já não fosse difícil sucedê-lo, pregar o que ele pregou ali fielmente. Porque é difícil você, às vezes, ficar 100% no mesmo espírito e manter 100% a mesma visão. Até imperceptivelmente você pode desvirtuar alguma coisa. É difícil você ler o livro e entender 100% o que o autor quis dizer. Já é uma linha perigosa. E como se isso não bastasse, ainda tinha que convencer o povo a fazer morrer a si mesmo, encorajá-los para lutar contra os gigantes que havia dentro da terra. Josué foi escolhido por Deus para essa obra. Você nasceu nesse tempo, é hora do arrebatamento, é hora da vinda do Senhor. Você também foi escolhido para essa hora, chamado por Deus para esse momento, para descer o Jordão, para rejeitar as ofertas do mundo. E hoje estão tão baratas, tudo tão fácil. Ele se sentiu fraco, ele se sentiu incapaz. Estou falando de Josué. Ele se sentiu desanimado, ele se sentiu sem força diante de tal situação. E você acha que eu também não me sinto? Também me sinto. Todos os filhos de Deus se sentem, mas nós temos isso em nosso favor. Esforça-te, tem bom ânimo, mulher. Tem bom ânimo, homem. Tem bom ânimo, filho de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo. E aqui disse Deus: esforça-te, e não só tem bom ânimo, mas muito bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu gosto dessa mensagem. Ela é consoladora, ela é animadora. Tem bom ânimo. Ele passou por essas fases difíceis, por essas situações. Em alguns momentos parece que ele havia até esquecido que quando Deus chama, Ele sabe o que está fazendo. Se Ele está te chamando, Ele sabe. Larga o mundo. Não importa se o teu pai quer ou não, a mãe quer ou não, o marido ou os filhos querem ou não, não fique esperando pelo outro. Vem você, tem bom ânimo. Esforça-te. Não importa se os 10 espias são fracassados, medrosos, desencorajadores. É com você que eu quero trabalhar. Parece que ele esqueceu que o Deus que chama é o mesmo que capacita, que dá coragem, que dá força, que dá ânimo. É o mesmo que concede a vitória. É o que diz nessa batalha: não tereis de pelejar, porque eu pelejarei por vós. Foi nessa situação que Deus chegou a Josué e disse para ele: Josué, eu sei que é difícil liderar um povo acostumado com tantas maravilhas e ao mesmo tempo tão reclamadores e murmuradores.
Eu sei que é difícil liderar um povo, que você vai ter que fazê-los, convencê-los a lutar contra gigantes, a descer as águas lamacentas, que é sacrificar o eu, o ego, a vaidade, a etiqueta, a natureza humana, dominá-la, porque ela é difícil mesmo, sempre será. Enquanto vivermos, ela sempre será. Um dia eu a venço, outro dia ela me vence. É sempre assim, é uma luta constante, mas não posso parar. Eu sei que é difícil, Josué, atravessar essas águas lamacentas, fazer morrer a si mesmo, mas tem uma coisa: não temas, porque eu estou contigo. Nunca te desampararei, nem te deixarei. Josué, é difícil, mas não se corrompa. No meio de tantas corrupções, eis que eu estou contigo, não te desanimes. Ei, Josués do século 21, eu sei que é difícil ser cristão numa era perversa, numa era de caminho largo, porta larga como esta, numa era de evangelho falsificado como esta era que nós estamos vivendo. Mas suporte, estou contigo. Suporte, mulher, esse marido. Suporte, não ouça essa vizinha que manda você deixar essa casa, os filhos desse marido. Não ouça esses amigos incrédulos de trabalho que te manda largar essa mulher ou ir atrás das outras. Suporte, fique firme, escolha o correto. Talvez você diga: é difícil de suportar esse patrão que tanto me humilha e pisa em mim, que me faz me sentir um lixo. Mas o Senhor te diz: eis que estou contigo, não te deixarei, não te desampararei, apenas esforça-te. Temos que empregar os nossos esforços, foi o que Deus disse para nós. Talvez você diga: mas o meu esposo bebe, ele é um homem tão estúpido. Não desanime, esforça-te, tenha bom ânimo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é hora de parar agora, mas o meu filho está no mundo, está nas drogas. Não pare agora, esforça-te, tenha bom ânimo. Estou doente há tanto tempo e não consigo ser curado, e não consigo me recuperar dessa fragilidade. Esforça-te, tenha bom ânimo. Talvez você diga: mas é porque você não está passando pelo que eu estou passando. Talvez não estou passando pelo que você está passando, e também te garanto que você também não está passando por muitas coisas que eu passo. Posso não passar o que você passa, mas passo por outras. E você pode passar o que eu não passo, eu posso passar o que você não passa, mas todos nós precisamos do anímate, tem muito bom ânimo, esforça-te, estou contigo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. No mundo tereis aflições, mas o Senhor Deus os livrará de todas. Elias, angustiado na caverna, ele ouviu o esforça-te, tem bom ânimo. Jonas, angustiado, com ânsias de morte no ventre do peixe, ele ouviu o esforça-te, tem bom ânimo. Eu te chamei, eu vou contigo, eu te capacitarei, te ampararei. Elias ouviu essa voz, Jonas ouviu essa voz, Jeremias, o rejeitado num calabouço, um profeta chorão, deprimido, angustiado pela rejeição, pela humilhação do povo que não queria a Deus em sua era, em seu tempo. Mas Deus dizia a ele: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Eu te chamei, eu te escolhi e eu te dei as nações como profeta. Ainda que eles não te queiram, mas eu dei a ti, a eles como profeta. Ainda que Acabe e Jezabel não quiseram Elias como profeta, mas Deus deu a Elias, a Acabe e Jezabel e a todo Israel e até os adoradores de Baal como profeta deles. Não importa se as coisas não vão bem essa semana ou esse dia, não importa se os céus parecem estar cerrados, não importa se parece estar tudo desabando em cima de você ou se está sem chão. Esforça-te, diz o Senhor, não desanimes, diz o Senhor, e verás a luz de Deus raiar em glória.
em vitórias, em respostas sobrenaturais. É melhor crer do que acreditar. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Aguente mais um pouco. Ó Josués de Deus, Davis de Deus, Sansão de Deus, Moisés de Deus, eleitos e eleitas de Deus, corações feridos e machucados, que talvez me ouvem em algum lugar. Suporte mais um pouquinho. Não descreia de Deus e de sua palavra, e Ele concederá a ti graça e vitória, tal como concedeu a Josué. Que Ele te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.